Quanto custa uma segunda chance? Para a maioria, Mushoku Tensei é apenas a história de um homem que reencarnou em um mundo de magia. Mas se olharmos de perto, esta não é história sobre poder ou fantasia. É uma história sobre o trabalho sujo, doloroso e necessário de se tornar uma pessoa melhor. Começamos com alguém que desistiu da vida, um ser humano quebrado, cheio de arrependimentos e falhas morais. E terminamos com um pai, um marido e um guerreiro que aceitou o peso da responsabilidade. Mas o caminho entre esses dois pontos foi tudo menos fácil. Hoje, na Sala Branca, vamos analisar a jornada de uma segunda chance. Veremos que a evolução do nosso protagonista não acontece através de milagres, mas através do sofrimento e das conexões humanas. Ele é uma pessoa horrível que precisa ser quebrada e reconstruída, peça por peça, através das pessoas que cruzam seu caminho. Vamos dividir essa análise em 4 grandes atos. Primeiro, o despertar, como figuras como Roxy e Ruigerd o ensinaram a sair do seu quarto e a valorizar a honra acima do cinismo. Segundo, a queda, como o reencontro com seu pai e o abandono de Ares destruíram sua arrogância e o deixaram no fundo do poço. Terceiro, a cura, como a impotência e a depressão foram vencidas não pela força, mas pela aceitação incondicional de um amor verdadeiro. E finalmente, o sacrifício, a jornada até o labirinto, onde a perda de um ente querido força o menino a morrer, para que o homem possa finalmente nascer. Essa é a análise definitiva de como um lixo se transformou em Rudeus Greyheart. A jornada começa agora. Monstros não nascem prontos, eles são construídos, camada por camada, desistência por desistência. Para entender por que nosso protagonista começa essa história de forma tão repulsiva, precisamos ir onde o anime não foi, ao prólogo da light novel. É lá que encontramos o diagnóstico da doença que o consumiu. Nas páginas da novel, antes de reencarnar, o protagonista nos confessa seu pecado original. E não é a perversão, mas sim a covardia. Ele descreve como teve tempo, dinheiro e oportunidades. Ele tentou pintar, montar modelos, criar, mas ele admite: sempre que via alguém que era melhor do que eu em algo, perdia toda a motivação. Eu estava trancado dentro da minha concha de proteção. E o pior não foi desistir, foi o que ele fez para justificar sua desistência. Ele olhava para quem tentava, para quem criava e zombava, agindo como se eu pudesse criticar, enquanto na verdade não fazia nada. E essa é a chave. A sujeira do Rudeus, sua atitude asquerosa, é o subproduto de uma vida gasta desprezando o esforço alheio para proteger o próprio ego. Ele se tornou um lixo porque decidiu que tentar e falhar era doloroso demais. Ele mesmo admite em um momento de lucidez brutal. Mesmo se pudesse voltar no tempo, só ficaria tropeçando de novo. Portanto, quando ele renasce, ele não muda magicamente. A alma ainda é a mesma. O lixo ainda está lá. A evolução é uma tarefa árdua, não um milagre. Mas, neste novo mundo, ele faz uma escolha diferente. Pela primeira vez, diante da magia, ele não zomba, ele não desiste, ele se esforça. E é esse pequeno ato de esforço genuíno que atrai a primeira pessoa capaz de iniciar seu processo de limpeza, a mestra que o tiraria da concha que ele construiu por 40 anos, Roxy Migurdia. A chegada de Roxy é em si um paradoxo. Uma maga experiente que parece uma criança, ensinando um homem adulto preso no corpo de um menino. Mas a função dela nesse momento vai muito além de ensinar feitiços de água. Ela traz consigo a chave para a prisão mais fortificada do Rudeus. Os avisos sobre os bicho-papão daquela realidade, o Supérdia, a introdução à universidade, tudo isso é uma preparação técnica para o futuro.
Mas a verdadeira barreira do Rudeus é psicológica. O trauma de sua vida passada, ser amarrado, exposto e humilhado publicamente, criou nele uma agorafobia paralisante. Ele vê o mundo lá fora não como um lugar de aventura, mas como um tribunal onde ele já foi condenado. Mesmo em um novo mundo, ele continua trancado no quarto de sua antiga vida. A zona de conforto da casa dos Greyheart é segura, mas estagnante. E Roxy, de certa forma, percebe isso. Ela entende que um mago que não conhece o mundo é incompleto. A solução dela, então, não é um discurso motivacional, é uma intervenção física. Ela o coloca no cavalo. Essa cena é magistral. A direção de arte ajusta a perspectiva. Roxy, apesar de pequena, é enquadrada como um gigante. Um escudo que cobre e protege o Rudeus dos olhares alheios. E é nesse trajeto que a cura acontece. いや、俺じゃない。そうですか。どうしました？まだ怖いですか？いえ、もう大丈夫です。俺は何を恐れてたのだろう。 O Rudeus, aterrorizado, espera o julgamento, o escárnio, mas ele encontra indiferença. Ele percebe que as pessoas têm suas próprias vidas. Ninguém está olhando para ele. O monstro do julgamento social era, em grande parte, uma projeção do seu próprio trauma. Ao lançar a magia de tempestade, o Deus não está apenas manipulando o clima, mas simbolicamente ela lava o medo paralisante dele. Com sua missão cumprida, Roxy parte, mas deixa para trás algo mais valioso que o ensino de magia. Ela validou a existência dele, provando que é possível existir do lado de fora sem ser destruído. A porta foi aberta e a tranca foi quebrada. Rudeus agora pode caminhar pelo mundo. Mas caminhar entre as pessoas exige mais do que coragem, exige empatia. E a liberdade recém-adquirida o leva direto a um mal-entendido com a primeira criança de sua idade que ele encontra, Sylphiette, ou apenas Sylphie. Agora que ele sabe sair de casa, ele precisa aprender a entrar no coração de outra pessoa sem quebrá-lo. O Deus saiu de casa, mas ainda carrega a bagagem de sua vida passada. O encontro com Sylphie é o laboratório onde essa bagagem será testada. É uma relação marcada pela pureza externa e pela podridão interna dos pensamentos dele. A dinâmica inicial é um espelho. Assim como Roxy deu para o Rudeus a liberdade do mundo exterior, Rudeus dá a Sylphie a liberdade da magia. Ele se torna o professor, quebrando as amarras sociais que a isolavam por causa da cor do cabelo dela. Mas, na mente dele, isso não é altruísmo, é um investimento. Ele está jogando um dating simulator. Mas a realidade não é um jogo, e a punição pela desumanização vem rápido. A cena do banho não é um fanservice bizarro de japonês, é uma violação de confiança. É o momento em que a fantasia do Rudeus colide com a realidade. Sylphie é um ser humano com vergonha e sentimentos, não um NPC. O peso desse erro é real. Aconselhado pelo Paul, seu pai, ele pede desculpas. Mas, se observar a cena, o Rudeus ele não sabe ser sincero. Ele atua, dramatiza. Ele não tem um script para a culpa genuína. E nesse momento é a Sylphie quem brilha. A resposta dela. ごめんね。でも僕、ルディのこと嫌いになったわけじゃないよ。シルフィー。だから。 普通にしてて。Ela vê através da estranheza dele, vê o erro e escolhe perdoar. Ela aceita o Rudeus como ele é. Nesse momento, isso é apenas uma briga de crianças resolvida. Mas esta é a semente da salvação futura do Rudeus. Anos depois, quando ele estiver quebrado, impotente e deprimido, será essa mesma capacidade da Sylphie de aceitá-lo incondicionalmente e pedir que ele apenas seja ele mesmo que o salvará. A cura do futuro é plantada neste pedido de desculpas. A experiência muda Rudeus até certo ponto. Ele começa a desenvolver resquícios de empatia real.
Vemos isso quando ele salva Lilia, usando sua inteligência não apenas para manipular, mas para proteger a família. Ele tenta assumir responsabilidades, pedindo um emprego para pagar os estudos dele e da Sylphie, mas aqui surge um novo perigo, a codependência. A zona de conforto que ele perdeu em casa, ele recriou com Sylphie. E o mundo dessa história odeia a estagnação. Algo que o próprio Deus percebe quando ele vê que não está mais evoluindo na magia. Posteriormente, o Paul, também percebendo que os dois estão se usando como muletas e parando de crescer, toma a difícil decisão. Ele separa os dois à força. Rudeus é arrancado de seu novo porto seguro e arremessado diretamente no caos. Ele sai da calmaria da aceitação de Sylphie para cair no olho do furacão, personificado por uma garota que não conhece a palavra limites. Eris Boreas Reinhardt. Rudeus foi expulso do paraíso com Sylphie e jogado no inferno. E o demônio que governa esse lugar tem um nome, Eris. A escolha do nome não é coincidência. Na mitologia grega, Eris é a deusa da discórdia e do conflito. E é exatamente isso que ela traz para a vida do Rudeus. O caos necessário para quebrar sua natureza podre. A relação começa com violência. Eris não segue o script. E para tentar domar a fera, Rudeus tenta criar um cenário de falso sequestro. É a sua velha mania de tentar manipular a realidade como se fosse um jogo. Mas o mundo real pune a arrogância. O sequestro se torna real, a vida deles corre perigo. E é aqui que Rudeus ganha o respeito dela. Não pela magia, nem pela manipulação, mas porque quando a situação saiu do controle, ele não fugiu. Ele se arriscou fisicamente para protegê-la. Eris, uma criatura de instinto que respeita a força de vontade, não a técnica. No entanto, a história não nos deixa esquecer quem Rudeus é. As cenas moralmente questionáveis, os momentos repulsivos estão sempre lá. Muitos abandonam a história aqui pelo que o Rudeus faz com a Eris, uma vez que eles interpretam como o homem de 40 anos tocando em uma criança. Mas aqui a proposta é analisar por que isso aparece na nossa tela. Essas cenas elas não estão lá para serem aplaudidas ou mesmo para agradar. Elas estão lá para nos lembrar que a reencarnação não apaga a alma. A sujeira de 40 anos de isolamento e vício em pornografia não desaparece em uma noite. O Rudeus é um herói em suas ações externas. Ele é um lixo em seus pensamentos internos. Essa dissonância é o motor da sua evolução. Ele precisa lutar para que seu interior alcance a nobreza dos seus atos. O ponto de virada é o aniversário de Eris. A dança, o ensino, a paciência. Para ela, que não lê mentes, o Rudeus é o tutor que lhe deu confiança. O presente que ele lhe dá, a varinha de graduação, valida o talento dela. Assim como a Roxy fez por ele. O Rudeus pode achar que está fingindo ser um bom professor, mas aqui está uma realidade paradoxal. Se você finge ser bom por tempo suficiente e suas ações ajudam as pessoas, a bondade se torna real. Ao não tocar nela naquela noite, ao respeitar o limite, ele prova que a máscara de boa pessoa está começando lentamente a se fundir com seu rosto. A calmaria foi conquistada, a rotina foi estabelecida, mas o mundo de Mushoku Tensei não permite que zonas de conforto durem para sempre. O céu está prestes a se partir, e a preparação silenciosa de Rudeus será a única coisa entre a vida e a morte. Rudeus relaxou. Com Eris, ele encontrou um novo porto seguro. Mas a história, novamente, vai nos ensinar uma lição mais cruel. A evolução não acontece apenas pelo esforço, ela acontece pelo choque. Antes do desastre, vemos os frutos do esforço. O estudo das línguas com Roxy, que parecia trivial, se tornará sua ferramenta de sobrevivência mais importante. O aniversário de 10 anos é o último momento de paz.
E ele nos mostra a dualidade do Rudeus em plena ação. Ele recebe o cajado, um símbolo de poder e status. Ele tenta avançar contra Ares, um símbolo, de quem ele é. Mas a diferença dessa vez é a reação. Quando Ares o rejeita, ele não insiste. Ele pede desculpas imediatamente, sendo elas verdadeiras ou não. Ele aceita o limite. Comparando ao incidente com a Sylph, isso é um salto quântico de maturidade emocional. Ele está começando a ver mais o outro. Mas as lições morais são interrompidas pela catástrofe física, o desastre de Mano, uma luz que varre a realidade. E dizem que o caráter real de um homem aparece no milésimo de segundo antes da morte. O Rudeus não pensa em fugir, mas seu corpo se move sozinho para proteger Ares. O lixo de 40 anos não teria se importado. O Rudeus de 10, que estamos vendo ser construído, instintivamente protege. Junto com Ares, é levado pela luz. Ele acorda no vazio, e o que vemos é visceral. O deus humano traz a alma de Rudeus para conversar, personificado pelo seu corpo antigo, a massa de carne nua e repulsiva que representa todos os seus fracassos. E esta é uma escolha possivelmente deliberada. Ao forçar o Rudeus a assumir essa forma, duas coisas acontecem. Primeiro, o deus o enfraquece, ele retira a confiança do garoto prodígio e o devolve ao estado de perdedor social, tornando-o mais fácil de manipular. E segundo, a história nos prova a mudança. O Rudeus sente nojo de si mesmo. Ele se sente desconfortável naquela pele. Isso prova que sua mente está realmente mudando. Ele não se identifica mais completamente com aquele monstro. Ele está lutando para ser outra pessoa, uma pessoa melhor. De qualquer forma, saindo do vazio, ele acorda em um pesadelo real. O continente demoníaco. Ele está perdido, ele tem Ares para proteger, e diante dele está a figura que Roxy o ensinou a temer acima de tudo, o bicho-papão. Mas este encontro não trará a morte, trará a lição final que falta para o Rudeus, a verdadeira natureza da honra, personificado por Ruigerd Superdia. Rudeus sobreviveu ao teleporte, mas para sobreviver ao continente demoníaco, ele precisa de mais do que magia. Ele precisa matar a última parte podre de sua vida anterior, a mentalidade de que o mundo é um jogo e as pessoas são NPCs. E o executor dessa sentença será o Ruigerd. O encontro com ele é o teste final de preconceito. Ares age como o esperado, sente terror. O deus, o racional e mentalmente mais velho, vê utilidade. Ele aceita a ajuda do bicho-papão porque é conveniente. Mas a jornada revela que Ruigerd e os Supérdias nunca foram monstros. Eles foram vítimas de uma conspiração histórica. Eles foram uma raça cuja honra foi usada contra eles. Ao descobrir isso, Rudeus assume uma missão nobre, limpar o nome dos Supérdias. E isso parece heróico, mas os métodos do Rudeus ainda são os de um jogador. Ele tenta farmar a reputação. Ele tenta manipular bandidos, negociar com sequestradores de animais, otimizar os lucros. Ele trata a moralidade como uma mecânica de jogo opcional. Ruigerd, por outro lado, opera em absolutos. Ele não tolera o mal. O conflito é inevitável. A eficiência imoral versus a honra rígida. O ponto de ruptura acontece na cidade, quando o esquema do Rudeus dá errado e eles correm o risco de perder a licença de aventureiro, o que tornaria a missão de levar Ares para casa quase impossível. Rudeus toma sua decisão mais sombria. Ele ameaça destruir a cidade, inundar tudo, matar inocentes se necessário, apenas para garantir que o seu objetivo seja cumprido. É o ápice da sua sujeira. Ele está disposto a ser um vilão para vencer o jogo. Mas o Ruigerd o impede. E ele não o faz com violência. Ele o faz com sacrifício. Ruigerd revela sua identidade. Ele expõe a gema em sua testa, aceitando o ódio de toda aquela cidade, apenas para impedir que o Rudeus cometa um erro irreparável.
Nesse momento, a lógica do Rudeus se estilhaça. Ele vê um homem sacrificando tudo, sua segurança, a nova possibilidade que ele tinha de entrar em cidades apenas para manter sua integridade. O Gerd ensina ao Rudeus a lição que o Paul nunca poderia ensinar. Paul era talentoso, mas moralmente falho, assim como o próprio Rudeus. O Gerd é um anti-Paul. Ele ensina que ser um guerreiro não é sobre vencer a qualquer custo, ou sobre ser o mais forte, é sobre proteger o que é importante, mesmo que isso custe a vitória. A reconciliação deles é a síntese de tudo que passamos até aqui. Rudeus aceita que não pode tratar a vida como um RPG. Eles redefinem a palavra orgulho, não o orgulho arrogante que o lixo de 40 anos tinha ao zombar dos outros, mas o orgulho de proteger. Rudeus deixa de ser a criança que brinca de Deus, começa a se tornar o homem que aceita o peso de suas escolhas. 戦士なんて大層なもんじゃないし、俺にはルイジェルドの言う誇りなんてものも正直よくわからない。でもなぜだろう。俺はルイジェルドに認められたことがとても嬉しかった。 O grupo segue para a cidade portuária. A meta é voltar para casa. Mas através da visão de Roxy, descobrimos a escala real da tragédia. O desastre de Mana não afetou apenas eles. Destruiu regiões inteiras. Centenas de milhares de vidas foram deslocadas ou perdidas. O mundo mudou. Rudeus mudou. A ida foi uma aventura de crescimento. A volta será uma jornada de consequências. E as marcas que ela deixará serão permanentes. A jornada de volta não é apenas geográfica, é moral. Para cruzar o oceano e voltar ao mundo humano, o Rudeus precisa efetivamente lidar com criminosos. O desencontro com Roxy é um lembrete cruel do destino. Ele precisa passar por tudo que vai passar. Para ele não vai haver atalhos. O encontro com a Imperatriz Demônio lhe dá um novo poder, olho que vê o futuro. Parece uma bênção, mas para a dinâmica do grupo é uma maldição disfarçada. Ao vencer Eris facilmente, usando o poder do olho, o Rudeus não percebe o dano que ele causa. A frustração dela não é birra, é medo. Medo de estar ficando para trás, de se tornar um peso. A semente do que sabemos que ela vai fazer é plantada aqui, disfarçada de uma vitória. Mas o teste real é o contrabando. Para levar o Ruigerd, Rudeus precisa negociar com criminosos. Não é uma queda de ideais, pois sabemos que ele não se importa em lidar com criminosos. Mas essa é a confirmação do pragmatismo dele. Dessa vez ele usa essa lógica suja para fazer algo a favor de quem ele se importa. O momento decisivo ocorre quando, novamente, a moralidade do Ruigerd colide com o pragmatismo do Rudeus. O Ruigerd não pode ignorar o tráfico de crianças. No passado, o Rudeus teria tentado manipular a situação para fugir, mas agora ele entende o conceito de reciprocidade. O Gerd engoliu seu orgulho e trabalhou junto com contrabandistas. Agora, o Rudeus deve engolir seu pragmatismo para honrar de volta a moral dele. Ele não ajuda porque quer ser um herói, mas porque, diferente de antes, agora ele entende o peso da parceria. E esses atos, curiosamente, o levam à prisão na Vila Doldia. Na Vila Doldia, conhecemos uma figura chamada de Giz, que servirá como uma ponte mais pra frente. Mas é na batalha contra Galos que o ciclo se fecha. O Rudeus poderia ter fugido, afinal de contas todos na vila o prenderam injustamente. Mas mesmo assim ele luta. Ele luta para salvar estranhos e proteger aquela vila. É um golpe na sua mentalidade de NPC. Ele ainda calcula os riscos como jogador, mas pela primeira vez arrisca a própria vida por quem não lhe traz benefício direto. A podridão interna sempre está lá, mas suas ações externas começam, como tudo nessa obra, lentamente a se tornar mais nobres que seus pensamentos. A estátua do Ruigerd deixada na vila é o símbolo dessa nova maturidade. Além de passar por lá, eles deixam um legado.
A travessia do oceano trouxe Rudeus de volta ao mundo humano, e na cidade de Miles ele não encontrará monstros ou demônios. Ele encontrará seu primeiro desafio real, o reencontro com seu pai, Paul Greyheart. O reencontro em Miles não é o abraço caloroso que esperamos, é um julgamento. Rudeus encontra Paul, mas não encontra o pai confiante que deixou para trás. Ele encontra um homem quebrado pela perda, cuja aparência física reflete a degradação de sua alma. A tensão é construída sobre um erro fundamental de percepção. Para Norne, Paul é um herói que está dando tudo de si. Ela vê o esforço. Para Paul, Rudeus é um gênio, um adulto em corpo de criança. Por isso, a expectativa do Paul é injusta. Ele não espera que o filho apenas sobreviva, ele espera que o filho resolva. Quando Rudeus conta sua história com um tom leve, focado na aventura, Paul não vê resiliência, ele vê indiferença. Ele vê alguém se divertindo enquanto a família sofre. A briga física é o espelho distorcido da despedida deles anos atrás. Eles trocam golpes novamente, mas agora com ódio. Porém, o golpe doloroso não são os socos, é a intervenção de Norne. O olhar de desprezo dela e das pessoas na taverna acionam o estresse pós-traumático da vida passada dele. Ele volta a ser o lixo que é odiado pela própria família e pela multidão. Esse é um momento complexo, porque ambos estão errados. Paul erra ao exigir que uma criança de 11 anos seja o salvador da família. Ele projeta sua própria impotência no filho. Rudeus erra ao não perguntar sobre a mãe, ao tratar a catástrofe com a leveza de quem joga um RPG. Mas a verdade é que Rudeus precisava desse distanciamento para não enlouquecer. Paul é o que acontece quando você sente demais. Rudeus é o que acontece quando você sente de menos, focando em sobreviver. A reconciliação só é possível graças a Giz. Força o Paul a ter a única coisa que lhe faltava: perspectiva. Ele lembra Paul de que Rudeus, gênio ou não, é uma criança que foi jogada no inferno e voltou viva, além do fato dele ser o filho dele. O reencontro no bar é algo fascinante. Rudeus, reconhecendo Paul como à frente dele, ao vir se desculpar, tenta roteirizar um pedido de desculpas. Ele quer fazer a cena certa para dar a recompensa que julga a correta. Mas quando ele vê o pai chorando, a máscara cai. Eles não resolvem seus problemas lógicos, mas restauram o vínculo emocional. Rudeus aceita que seu pai é falho, humano, tem fraquezas como qualquer outra pessoa. E Paul sente a felicidade genuína por ver seu filho vivo. A paz é restaurada. Rudeus segue viagem, reencontra Aisha e valida seu papel de irmão mais velho protetor. O caminho para casa parece seguro, pavimentado pela reconciliação e pelo sucesso. Ele sente que já superou o pior. Mas o que eles ainda não sabem é que a segurança do Dead End está prestes a ser aniquilada. A jornada segue seu curso natural. O grupo avança pela montanha do Dragão Vermelho, lidando apenas com a rotina e o frio. Não há avisos, não há arrogância, há apenas a calmaria de uma viagem que parece estar chegando ao fim. Mas o desastre não avisa quando vai chegar. Ele simplesmente aparece na curva da estrada, na forma de um deus dragão. Antes do abismo, temos um último momento de luz. Vemos Roxy visitando seus pais, aprendendo que a conexão emocional supera a barreira da comunicação. Uma lição sobre presença que o Rudeus, ironicamente, está prestes a aprender. E vemos Aerys no auge de sua confiança. O Gerd, o guerreiro que ela respeita, a reconhece como igual. Ela sente que finalmente alcançou os dois homens que ela respeita. O grupo deles, desde o início, opera sob uma crença tática.
A inteligência do Rudeus resolve os problemas complexos e a força do Ruigerd resolve os problemas físicos. Eles se sentem capazes de lidar com qualquer perigo. E então, Orsted aparece. Não é uma batalha, é um desmantelamento. O primeiro pilar a cair é o da inteligência. A curiosidade do Rudeus, sua mania de tratar o mundo como uma lore a ser descoberta, deixa o Deus Dragão alerta. E quando o Rudeus dá uma resposta errada, a conversa termina. O segundo pilar a cair é a força de Ruigerd. Superd, que até então parecia imbatível, é derrotado como uma criança. Aerys assiste, tenta fazer alguma coisa, mas vê seus esforços serem em vão. E vendo o golpe final do Rudeus, seu ultimate, resultado de sua evolução, mal arranhando Orsted. E finalmente Rudeus tendo o coração arrancado. O grupo Dead End encontrou o seu beco sem saída. Rudeus acorda vivo, salvo apenas pelo capricho da companheira misteriosa do Orsted. Mas algo morreu naquela montanha. A ilusão de segurança acabou. A cena no cavalo, voltando para casa, é crucial. Rudeus, líder até então sempre confiante, tenta racionalizar uma fuga e Aerys o observa. O rosto dela não mostra alívio, mostra uma resolução aterrorizante. Ela percebeu que o Rudeus, a quem ela ama e admira, quase morreu porque ela foi fraca demais para protegê-lo. A semente do abandono não é falta de amor, é o excesso de responsabilidade. Ela decide ali que não pode mais ser a protegida. Eles descem a montanha e finalmente chegam ao destino. A jornada acabou. Aerys está em casa. Para Rudeus, esse é o final feliz. Ele cumpriu sua promessa. Ele espera seguir para a próxima tarefa juntos, mas ele não percebe que a garota que ele trouxe de volta não é a mesma que partiu. Aerys Boreas Greyheart já tomou sua decisão e o preço do recomeço será pago na próxima manhã. A volta para casa não é o fim da jornada, é o acerto de contas. Rudeus caminha pelas ruínas do que um dia foi seu porto seguro. A casa destruída, a árvore morta. A realidade física espelha a emocional. A infância acabou. O primeiro ciclo a se fechar é o de Ruigerd. A promessa foi cumprida. Ele olha para Rudeus e Aerys não mais como crianças a serem protegidas, mas como guerreiros prontos para o mundo. O guerreiro que começou como um demônio temido parte como um amigo honrado. Mas é nas ruínas da casa dos Greyheart que o verdadeiro peso desaba sobre Aerys. Ela reencontra Ghislaine, descobre a morte dos pais e do avô e lida com tudo com uma maturidade notável. E então, fiel à sua natureza e de volta à sua origem, ela decide cumprir uma promessa antiga. A cena da primeira noite deles é um divisor de águas. É impressionante como um anime famoso por sua perversão, por ter um protagonista repulsivo, trata esse momento com uma delicadeza artística impressionante. A metáfora visual, o respeito, o silêncio, mostrando a genialidade dessa obra. Mas há uma inversão crucial aqui. O Rudeus, o adulto, fica passivo, perdido em monólogos internos. E Aerys, a criança, toma a iniciativa. Ela sabe que aquele ato não é apenas amor, é uma despedida. Ela está encerrando um ciclo para poder iniciar outro, onde ela não será mais um peso. A manhã seguinte traz o golpe final, o cabelo cortado, a carta. E aqui a tragédia da incomunicabilidade atinge seu ápice. Aerys, que sempre dependeu do Rudeus para pensar, escreve uma carta simples, acreditando que ele, o gênio, entenderia nas entrelinhas. Vou ficar forte para ser digna de você. Mas Rudeus não lê nas entrelinhas. Ele lê com o trauma de sua vida passada. Você não é bom o suficiente. Eu te abandonei. O que vemos a seguir é um mergulho no abismo. Rudeus regride. Ele volta para a tenda, o equivalente psicológico ao seu quarto antigo. Ele se entrega à inércia. Mas o mundo, diferente da sua vida passada, não para. Vemos todos que ele cruzou seguindo em frente. Ruigerd ou
Lilia, a própria Ares. O mundo continua girando, provando que as ações do Rudeus tiveram um significado real. O abandono de Ares foi doloroso, mas foi cirúrgico. Ela retirou a última muleta. Ela ensinou a ele, da maneira mais dura possível, que ninguém pode salvá-lo da sua própria mente. Não existirá para sempre uma mestra para lhe colocar no cavalo. Não existirá para sempre um guerreiro que lute suas batalhas. Rudeus entende, se ele continuar ali, ele morre de novo. Ele decide se levantar, não porque está curado, mas porque precisa se mover. Ele sai da tenda e ele sai do quarto, dessa vez por suas próprias pernas. Pelos motivos certos. Para Rudeus, não sobrou ninguém para ensinar ou ser ensinado. A fase do aprendizado em equipe acabou. Agora começa a fase da solidão. Sua nova jornada trará novos demônios, especificamente um que ataca sua própria virilidade e confiança. Mas ironicamente, a cura para essa nova dor virá de uma semente plantada anos atrás, um mal-entendido e um pedido de desculpa sincero, esperando para florescer na figura de um amigo esquecido. Rudeus caminha para o norte, mas ele não está explorando, está fugindo. A paisagem gélida das terras do norte é o espelho perfeito de sua alma. Um terreno estéril, congelado, onde nada pode crescer. Superficialmente, ele busca sua mãe, Zenith, mas na verdade, ele busca qualquer coisa que preencha o buraco deixado por Ares. A chegada à cidade marca o início dos rituais de apagamento. O primeiro ato é burocrático, mas violento. Ele remove o nome Dead End do seu registro. O grupo acabou. Mas existe um ritual secreto que ele mantém, que revela sua verdadeira fragilidade. Não nos momentos de paz, mas nos momentos de pânico. Sempre que a tensão sobe, antes de uma batalha ou quando a ansiedade aperta, a mão dele vai instintivamente para o bolso. Lá, ele aperta uma relíquia sagrada, a mecha do cabelo vermelho de Ares. Ele a usa como um talismã de coragem. Enquanto ele precisa apertar aquele cabelo para se acalmar, uma parte dele ainda está naquela tenda, incapaz de enfrentar o mundo sozinho. Ele se junta ao Counter Arrow e vemos o paradoxo de sua existência atual. Rudeus é tecnicamente um dos magos mais poderosos do mundo. Ele aniquila monstros como se não fosse nada. Ele é ovacionado na taverna, mas o sorriso que ele oferece à multidão é vazio. A validação externa que antes o alimentava, agora não tem sabor. Ele descobre que ser uma lenda solitária é apenas outra forma de ser invisível. E então, Sarah, desde a primeira vez que ele a vê, instantaneamente projeta Ares nela. A agressividade, a exigência. Ele saiu do quarto, mas ainda carrega consigo as marcas de estar lá dentro. A noite chega, a fogueira queima e Rudeus segura a última relíquia. Ele medita, lembrando da lição de Roxy, a de que ele pode viver no mundo lá fora. Ele se convence de que não perdeu tudo, de que ele deve se esforçar. E então, ele joga o cabelo no fogo. Para muitos, isso parece superação, mas a verdade é o contrário. Nós precisamos ver o outro lado. Isso é um ato desesperado de imitação. Rudeus está inconscientemente tentando copiar o gesto de Ares, mas há uma diferença fundamental. Ares cortou o cabelo porque estava forte e decidida. Rudeus queimou o cabelo porque está fraco e perdido. Ele tenta forçar o fechamento de um ciclo que ainda sangra dentro dele. Ele tenta resolver um trauma emocional com um ritual físico. Ele tenta pular as etapas da sua recuperação. E o universo não perdoa atalhos. Mas eu preciso fazer uma pausa aqui. Essa cena é, pessoalmente, uma das mais importantes pra mim. Foi a primeira vez que eu vi um anime tratar um assunto como término de forma tão crua e realista. E eu entendo a vontade de queimar memórias, de tentar arrancar a dor meio à força.
Na época, quando eu assisti o anime, eu me emocionei bastante. E hoje eu entendo a genialidade da cena. Ela valida a dor, mas também nos alerta sobre o erro de tentar fingir que superamos essa dor. E foi essa honestidade de entender a cena que plantou a ideia de falar sobre isso na internet. E posteriormente me fez querer criar esse canal. Esse é um dos momentos mais incríveis que eu já vi em qualquer mídia, na minha opinião, é claro. Mas, voltando à história, o ritual acaba falhando. O deus queimou o objeto, mas não tem como queimar o sentimento. Ele continua treinando, continua lutando, ele tenta se tornar uma máquina de eficiência, mas o corpo não mente. Castigo por tentar pular o processo de cura, por tentar ignorar seu próprio coração, se manifesta da forma mais humilhante possível para um homem. A impotência não é apenas física, é o sintoma final de uma alma que se recusa a sentir. O deus tentou seguir em frente. Ele treina, ele trabalha, ele sorri. Mas o sorriso é uma máscara. Ele está performando o papel de aventureiro bonzinho, na esperança de que, se ele atuar bem o suficiente, o universo o recompense, preenchendo o vazio em seu peito. Mas o mundo manda Soldat Heckler. Soldat é o oposto do Rudeus. Ele é bruto, arrogante, mas honesto. Ele olha pro Rudeus e não vê um herói, vê um farsante, alguém que sorri enquanto sangra por dentro. A primeira briga deles não é sobre força, é sobre autenticidade. O Soldat odeia ver alguém fingindo não sofrer. Mas o deus o ignora, ele foca em Sarah. O resgate na floresta parece heróico, mas sobre uma lente de aumento nós vemos a motivação real. Ele não salva Sarah apenas por altruísmo, ele a salva porque está buscando alguém para preenchê-lo. Ele está tentando comprar uma aceitação com atos de heroísmo. E funciona, por um momento. Mas então a realidade cobra o preço, a cena da impotência. O homem que passou 2 vidas objetificando mulheres, que via o sexo como uma conquista, agora é traído pelo próprio corpo. A impotência dele está longe de ser física, é o resultado sombrio do seu auto-ódio. Seu corpo se recusa a funcionar porque sua alma sabe que aquela conexão com Sarah é uma mentira, é um curativo e uma ferida ainda suja. A rejeição de Sarah o quebra, e indo encher a cara, ele briga com o Soldat. E é entre os socos na sarjeta que a máscara finalmente cai. O Rudeus confessa sua verdade interna. Ele acredita que o amor é condicional, que ele precisa performar para ser aceito. Essa é a raiz da sua ruína. É impossível ser amado verdadeiramente quando você não mostra quem você é de verdade. Ele busca aceitação externa para curar uma rejeição interna. E é uma conta que nunca fecha. A tragédia se completa quando ele fala mais do que devia. E entre a embriaguez e a dor, ele acaba insultando a Sarah e ela escuta. E, assim como ele mesmo temia, ele afasta não apenas ela, mas todo o grupo. A sua profecia autorrealizável se cumpre. Mas, quando uma porta se fecha, uma janela se abre. A chegada de Elina Lise, a luxúria em pessoa, uma ironia ambulante para a situação dele, mas ela traz consigo uma nova direção, e o deus humano, sempre manipulador, aponta o caminho, a Universidade da Magia. O deus parte para Hanoa, e ele vai em busca da cura para sua doença física, mas ele não sabe que a cura para sua doença já está lá, esperando. Se até agora analisamos essa doença, agora precisamos analisar a anatomia da cura, a jornada da Sylph para compreender que ela tem o poder de salvá-lo de si mesma. Enquanto Rudeus era jogado no continente demoníaco, Sylph caía do céu. A queda dela no jardim da princesa Ariel não foi um acidente, foi o início de sua própria metamorfose. Para se tornar a cura que a pessoa que ela ama precisaria no futuro, ela precisa primeiro aprender a ficar em pé sozinha.
Sua jornada ao lado de Ariel é uma aula de confiança aristocrática. A Sylphie, que sempre foi tímida e dependente, é forçada a assumir o papel de protetora. Ela veste a máscara de Fitz, o silencioso. E aqui está uma regra recorrente nessa história. Ao fingir ser forte e fria para proteger Ariel, ela se torna mais forte. O óculos lhe dá a permissão para ser corajosa. Ela salva a princesa, ganha um propósito e elimina seus pesadelos. Quando o destino a leva para a Universidade de Hanoa, ela não é mais a garota chorona da vila, ela é uma guardiã. O duelo na universidade é o espelho do primeiro encontro deles. Antes, o Rudeus a protegeu, agora eles lutam de igual para igual. Ele mostra sua força, mas não vê quem ela é. O mal entendido sobre o gênero do Fitz continua, mas a Sylphie escolhe não corrigi-lo imediatamente. E por que ela fez essa escolha? Existem alguns motivos, como a lealdade que vamos falar adiante. Mas entre os motivos atuais, tem o fato dela poder conhecer novamente o Rudeus. E talvez porque ela quer ser reconhecida pela sua essência, não pelo passado. A relação, ao menos da parte dele, recomeça do zero. E é na rotina diária que a cura começa a operar. O Rudeus, cercado por figuras excêntricas como Zanoba e as bestas Linea e Porcena, começa a formar um novo e estranho grupo. Mas o teste de caráter acontece com Julie. A compra de uma escrava é o cenário moralmente divisivo. Sylphie observa atentamente. Ela está preocupada com a essência. Diante de uma situação onde ele tem poder absoluto sobre uma vida mais fraca, a pergunta silenciosa é: ele agirá como um dono ou como um ser humano? Ela teme ver uma transação comercial, mas ela vê o Rudeus que cuida, que ensina, que trata a Julie não como uma propriedade, mas praticamente como uma irmãzinha. Ao ver que a essência gentil dele sobreviveu ao trauma, a confiança da Sylphie se solidifica. Fitz se torna o único lugar onde o Rudeus pode relaxar, o único amigo com quem ele não precisa fingir ser forte. A fundação foi reconstruída, a amizade se tornou um solo fértil novamente. O cenário está pronto para a revelação, a cura está ao alcance, mas antes que o romance possa florescer e resolver a impotência dele, o passado precisa fazer uma última visita. Uma figura de outro mundo, uma anomalia conhecida, chamada Nanahoshi, está prestes a colidir com a nova realidade do Rudeus, forçando-o a confrontar de onde ele veio e onde ele escolheu ficar. Cura está próxima, mas antes que ele possa abraçar totalmente seu futuro, ele precisa confrontar, literalmente, o seu passado. Nanahoshi Shizuka aparece não como mais uma personagem, ela é um fantasma. Ela é a lembrança viva da vida que o Rudeus abandonou, a conexão com o mundo real e com o Deus Dragão que o traumatizou. O encontro é um choque de realidades. Nanahoshi, desesperada para voltar ao Japão, assume que o Rudeus quer o mesmo. É a lógica natural. Quem não iria querer voltar para casa? Mas a resposta dele é o momento definitivo da sua nova identidade. Quando ela pergunta seu nome antigo, ele recusa. Ele diz: eu sou Rudeus Greyheart. Esse nome não é um pseudônimo ou um nick que ele usa. Essa é uma declaração de morte ao seu eu antigo. Ele escolhe a magia, a luta e as conexões que fez ali. A Nanahoshi rejeita esse mundo como uma prisão. O Rudeus o abraça como seu lar. A escolha está feita. Ele não é mais um visitante, ele é um habitante. Com a questão de identidade resolvida, o foco volta para o coração. A dinâmica com Fitz atinge o ponto de ebulição. O medo do Rudeus de estar apaixonado por um homem é cômico na superfície, mas no fundo é revelador. Ele se apaixonou pela alma, pela segurança que Fitz proporciona, independente do gênero. O acidente que revela o gênero do Fitz traz a primeira fagulha de cura física. A reação do corpo não foi ativada pelo contato com uma mulher em si, mas pela segurança emocional que ele já sentia antes de saber. O corpo respondeu à intimidade, não apenas à biologia. E a decisão dele de não pressionar, de escolher a paciência, é a prova de que ele aprendeu com seus erros com Eris e os erros do passado.
Antes de irmos para o final, eu quero abrir um parêntese sobre a abertura dessa temporada. Essa abertura é uma das minhas favoritas. Incrível como Mushoku Tensei e vários animes, se você analisa uma boa abertura, elas geralmente revelam as histórias inteiras através de simbolismos. Nesse caso, é o simbolismo das cores dos pássaros. De início, temos o pássaro azul, que simboliza a Roxy, e na abertura, esse pássaro azul guia o Rudeus à universidade. E lá no início, foi a Roxy quem contou para ele da universidade. Um pouco pra frente, a gente vê o pássaro vermelho, que simboliza a Ares, observando enquanto ele sobe a escada em espiral, com o cenário cinza, remetendo a algo mais depressivo. Afinal de contas, a Ares é a responsável pela depressão. Mas é quando as penas do pássaro verde aparecem que ele abre os olhos. E simbolicamente, os olhos são o espelho da alma. Ele pega a pena, estende a mão, demonstrando esperança. E após acordar, ele sorri. O pássaro branco que passa por ele nesse momento representa a Sylph, uma vez que a cor do cabelo dela muda de verde para branco. Essa abertura nos diz o tempo todo, em meio ao cinza do luto, ela seria a esperança que o faria acordar. E isso é apenas uma análise visual e simbólica da abertura, porque a letra complementa isso tudo de forma poética e genial. Se por um acaso vocês gostam desse tipo de análises e gostam de aberturas de animes, me digam nos comentários. Eu gosto muito de analisar a abertura de grandes animes e toda essa parte simbólica e da letra. Se vocês gostarem da ideia, por favor me avisem. Voltando à história, a profecia da abertura se cumpriu. O pássaro branco o encontrou. O Rudeus aceitou o seu mundo. Ele encontrou seu porto seguro. Todas as barreiras externas caíram. Resta apenas uma: a autorrejeição. O medo final de que, se ele se entregar completamente, será ferido de novo. E para derrubar essa última parede, será a Sylph quem vai precisar fazer algo drástico. Ela terá que lhe dar a cura definitiva. A jornada da impotência chega ao final, mas a cura não é um evento mágico. É o brotar de uma semente plantada há anos, regada pela lealdade e colhida no momento mais necessário, na vulnerabilidade. Sylph, agora decidida a abandonar o disfarce de Fitz, assume o controle. Com o empurrão estratégico da princesa Ariel, ela orquestra o cenário perfeito. É uma recriação poética do passado. A chuva, os dois juntos em um lugar molhados, a proximidade. Mas desta vez não é um acidente, é uma escolha. A cena da caverna é a antítese da cena do banho da primeira temporada. Lá houve violação de privacidade e choque. Aqui há consentimento e maturidade. Quando ele tira os seus óculos e ela se revela, nesse momento Sylph é quem é curada primeiro. É a cura da incerteza. Ela finalmente tem alguém a quem entregar sua lealdade absoluta. Mas o trauma do Rudeus é profundo demais para ser resolvido apenas com revelações. Na hora H, ele falha novamente. A impotência física persiste, porque o bloqueio emocional, o medo de se entregar e ser machucado, ainda está lá. De volta à universidade, a Sylph toma a iniciativa final. O uso do afrodisíaco é pragmático, uma ferramenta para ajudar o corpo a obedecer o coração. A noite acontece, é respeitosa, é íntima, mas a verdadeira cura, a catarse real, só acontece na manhã seguinte. Novamente, ele acorda sozinho. A depressão é instantânea. O trauma de Ares é reativado. Ele olha para o quarto vazio e seu cérebro grita: ela foi embora, eu fui abandonado, de novo. E esse é o verdadeiro monstro que ele precisava enfrentar. Mas então, a porta se abre e Sylph entra, sorrindo com um simples bom dia. Nesse momento, a maldição de Ares é quebrada. A cura não foi o sexo, a cura foi a permanência. E aqui o ciclo se fecha. Por que a Sylph ficou? Porque anos atrás, um Rudeus criança engoliu seu orgulho e pediu desculpas sinceras, valorizando-a como pessoa. Ele deu respeito antes de receber amor.
A ordem das coisas foi respeitada. Primeiro a conexão, depois o ato. Rudeus agora tem uma base sólida. Ele tem o amor de Sylphie, a amizade de Zanoba e Cliff, a aceitação de Nanahoshi, o lamaçal secou. Ele está curado da rejeição. Mas a vida não termina na felicidade. Agora que ele tem algo a perder, o destino o forçará a lutar para mantê-lo. O próximo capítulo de sua vida não será sobre fugir do passado, mas sobre mergulhar na parte mais perigosa dele. Uma carta chegará, um pedido de socorro de um labirinto distante. E Rudeus terá que aprender a lição final e mais dolorosa de todas. A de que, às vezes, para ganhar o futuro, é preciso sacrificar uma parte insubstituível do presente. A jornada para o labirinto de... começa agora. A cura de Rudeus não foi o fim, foi o alicerce. E agora, com uma base firme de autoaceitação e amor, ele começa a construir. Esse momento não é mais sobre sobreviver, é sobre prosperar. É sobre usar a estabilidade conquistada para criar um refúgio, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. O primeiro ato é simbólico e literal. A compra de uma casa. Não é uma cabana, é uma mansão. Um espaço grande demais para 2 pessoas, mas perfeito para o futuro que Rudeus agora ousa sonhar. O tamanho da casa é a medida de sua nova esperança. Um lugar para uma família numerosa brotar. Ao exorcizar os fantasmas da sua nova casa, ele de certa forma exorciza o passado. E ao trocar de roupa com Sylphie, ele sela sua nova identidade. O aventureiro errante se tornou o chefe de uma família. A festa com os amigos na casa nova é a prova do conceito. Vemos ele na Lise revelando seu segredo de ser a avó da Sylphie e sendo aceita sem julgamento. Vemos a princesa Ariel confiando quem a protegeu aos cuidados do Rudeus. A casa se torna um ecossistema de apoio e a base agora é sólida. Mas a verdadeira prova da força de uma fundação é quando ela precisa suportar o peso de outra pessoa. Nanahoshi é o contraste. Enquanto Rudeus aceitou esse mundo e construiu uma nova vida nele, ela o rejeita. Ela vive como um fantasma, obcecada em voltar. Ela tenta carregar o peso de sua missão sozinha, isolada em sua máscara de frieza. Quando seu experimento falha, ela finalmente colapsa. E é aqui que vemos o novo Rudeus em ação. Antigamente, ele teria tentado resolver com magia, manipulação ou inventado alguma história. Agora, ele resolve com comunidade. Ele a leva para sua casa. Sylphie cuida dela. Zanoba e Cliff ajudam na teoria. Rudeus usa a rede de segurança que ele construiu para salvar a Nanahoshi. A invocação da garrafa de plástico, um objeto banal, é um milagre. É a prova física de que ela não está louca, de que o progresso é real. Nanahoshi entra no círculo de amizades do Rudeus. Ela é um exemplo de pessoa salva pela estabilidade dele. E no fim, ficamos com uma mensagem. たまには全てを忘れないと到底生きてはいけないのだ。人生は辛いことばかりだからな。 É a sabedoria de quem já viveu 2 vidas. A base agora é forte. Os amigos estão seguros. Mas há um tipo de conflito que não pode ser resolvido com festas ou magia. Um conflito de sangue. O próximo desafio não virá de monstros ou de outra dimensão. Virá de sua própria irmã. Norne Greyhat está chegando. E ela traz consigo as feridas que Rudeus pensou ter deixado para trás. A chegada das irmãs Norne e Aisha traz a responsabilidade para dentro de casa. Acompanhadas por Ruigerd, elas chegam em segurança. O adeus de Ruigerd é breve, mas carrega uma advertência sobre Eris. A falha foi na comunicação, uma semente plantada para o futuro. Mas o foco agora é Norne. A irmã é o desafio mais difícil de todos, porque ela é o reflexo do fracasso que o Rudeus tentou esquecer. Aisha, assim como Rudeus, é um gênio. Norne é normal. E na Universidade de Hanoa,
onde seu irmão é um deus vivo, a normalidade dela se torna uma prisão. A comparação a esmaga. Ela vê o deus não como um irmão, mas como o monstro que bateu em seu pai. Sua decisão de ir para o dormitório, ao invés de ficar na casa dele, é orgulho, e seu trancamento no quarto é desespero. Ela acaba se isolando. O deus se vê diante da mesma porta fechada que ele mesmo trancou em sua vida passada. Ele tenta agir, tenta ser o herói, e, novamente, ele se culpa. Mas Sylph, que é a sua âncora e o conhece muito bem, fala as palavras certas. A culpa não é sua. Isso o acalma, mas não resolve o problema. A solução vem da memória. O deus lembra de seu irmão na vida passada, tentando tirá-lo do quarto. Na época, ele sentiu raiva daquela tentativa de ajuda. Agora, ele está do outro lado da porta, tentando tirar alguém do quarto. Ele entende que não pode forçar Norne a sair. Ele só pode oferecer presença. Tudo bem se eu ficar aqui? Essa pergunta muda tudo. A resolução dela é interna e lógica. Ela confia em Paul e ela confia em Ruigerd. Se ambos respeitam o deus, então sua visão sobre ele deve estar errada. Ela aceita baixar a guarda. Para o deus, esse momento é a cura de um arrependimento de outra vida. Ele olha para o céu e promete enviar uma mensagem ao irmão que ele nunca agradeceu. Me desculpe e obrigado. A casa está em paz e, para coroar a felicidade, Sylph revela que está grávida. O deus agora tem tudo: amor, família e um filho a caminho. Mas uma carta chega. Paul está preso no labirinto. A situação é crítica. O tempo de Zenith está acabando. O deus humano, a voz da tentação, sussurra: fique, se você for, você vai se arrepender. É uma escolha impossível. A segurança do presente versus o dever com o passado. O deus hesita, ele quer ficar. Mas Norne, a garota normal, que acabou de superar seu medo, se levanta. Ela diz que vai, mesmo sendo fraca. A coragem dela envergonha a hesitação dele. O ato de Norne o lembra de quem ele deve ser. O deus toma a decisão. Ele não pode deixar sua família morrer. Ele confia a Sylph aos cuidados do seu círculo de amizade. Ao lado de Elinalise, ele parte. A aventura juvenil acabou. O que o espera no deserto, a cidade dos labirintos, é a realidade crua da morte e do sacrifício. A decisão está tomada. O deus parte para o labirinto, mas ele não sabe que está partindo para uma troca, onde o que será trocado será uma vida por outra vida. A viagem é facilitada novamente pelo seu círculo de amizades. Nanahoshi conta a eles sobre os círculos de teletransporte e a lei do retorno. O tempo que o deus investiu nela agora é pago com a velocidade que ele precisa. Ao chegar, o reencontro com Paul é um choque de maturidade. O homem que antes brigou com o deus por estar com uma garota ao invés de procurar sua família, agora o parabeniza pelo casamento e pelo seu filho que está vindo. O pedido de desculpas que o Paul faz a Elinalise prova que ele também cresceu na dor. Ele não é mais um aventureiro irresponsável. Ele agora é um homem desesperado para salvar a mulher que ama. A primeira missão é resgatar Roxy. E aqui temos um detalhe sutil. Quando o deus a encontra, Roxy não o reconhece. E isso não é apenas porque ele cresceu fisicamente, é porque a aura dele mudou. O menino carente que ela ensinou já desapareceu, e em seu lugar está um homem que carrega o peso de responsabilidades. A essência permanece, mas a presença é de um igual, não de um aluno. E um pouco adiante, Paul, com um instinto afiado, percebe a dinâmica. O seu comentário sobre duas espadas é um conselho torto, mas sincero. Ele está dizendo ao deus que às vezes duas espadas podem preencher um homem mais do que apenas uma. Ou seja, o coração pode abrigar mais de um amor, preparando o terreno para o que nós veremos daqui a pouco. No entanto, o labirinto exige mais do que conversas. Exigirá sacrifício.
Chegamos a Hydra, guardião final, uma besta que regenera suas cabeças, uma metáfora perfeita para os problemas que não podem ser resolvidos pela força bruta, apenas pela coordenação absoluta. A batalha expõe a diferença fundamental entre pai e filho. O Deus é a cautela, ele pensa, hesita, calcula. Paul é instinto, ele avança, impulsionado pelo amor desesperado por Zenith. Essa dissonância quase causa o desastre, mas Paul, em seu momento final de clareza, alinha os pensamentos. Ele diz ao Deus: 親の言うべきことじゃねえとは思ってるけどな。いいか。はい。死んでも母さんを助けろ。はい。よし、行くぞ。 A questão é que essa frase não é sobre a Hydra. Paul estava dizendo: talvez, a partir de agora, o peso que eu carrego pode ser seu. Talvez eu não saia daqui vivo e caberá a você cuidar dela. A batalha então recomeça. O Deus usa a magia, Paul usa a espada. Mas a inexperiência do Deus cobra seu preço. Ele hesita, a Hydra ataca e Paul não pensa, ele se joga. A cena é seca, brutal, sem música heróica e sem câmera lenta. O Deus perde a mão e Paul perde a metade do corpo. A Hydra cai e Zenith é salva. Mas quando o Deus olha para o lado, a vitória tem gosto de cinzas. O Greyheart, o homem falho, o pai imperfeito, o marido infiel, morre com a honra suprema de um guerreiro que cumpriu o seu dever. Ele trocou sua vida pela de sua esposa e pela segurança do seu filho. O resgate foi um sucesso. Zenith está viva, mas vazia. O Deus fez uma troca que ele não autorizou. Ele trouxe a mãe de volta, mas perdeu o pai. O peso dessa troca o esmaga. Ele volta para a tenda. Ele se tranca no quarto da depressão. Ele regride. E agora, sem pai e com uma mãe inválida, ele precisa de um milagre para não afundar de vez. E esse milagre virá na forma de uma deusa que descerá ao seu nível para salvá-lo. O Deus volta para o quarto escuro. O luto o paralisou. E a história, fiel à sua natureza de não desviar o olhar do desconfortável, nos apresenta uma solução que, como sempre, divide opiniões. Roxy Migurdia, a mulher que o ensinou a sair de casa, se vê na posição de ajudá-lo a sair da depressão. Sua decisão de dormir com o Deus é controversa, mas sob a lente certa é, apesar de tudo, coerente. Roxy viu o homem que ela amava definhando. Ela tentou palavras, tentou lógica e não funcionou. Então ela usa a única ferramenta que lhe restava, a intimidade física. Ela ofereceu seu corpo como uma âncora para puxá-lo de volta à realidade. Foi um ato com segundas intenções, mas também foi uma tentativa de triagem emocional. E funcionou. O Deus saiu da inércia. Mas a cura tem um preço. Ele volta para casa não apenas com o corpo do pai e a mãe inválida, mas com uma nova esposa. O reencontro é brutal. O luto de Lilia e Aisha é palpável, mas o verdadeiro conflito é Norn. Norn assume o papel do júri. Ela vocaliza tudo o que a maioria de nós pensaria. Você traiu sua esposa grávida e você dormiu com outra mulher após a morte do seu pai. O ponto é que ninguém pode contradizê-la, porque moralmente ela está certa. A lógica dela é impecável e Roxy, esmagada pela culpa, se prepara para ir embora. Mas então a Sylphie se levanta. A decisão dela de aceitar a Roxy não nasce da fraqueza ou da submissão, mas sim de uma inteligência emocional superior. Ela tem uma lealdade inabalável desde o início. Ela quer que o Deus esteja bem. Ela entende que deixar a Roxy ir embora daquele jeito é uma forma de punir o Deus. E como ela o ama e sabe o quanto ele sofreu, e que foi a Roxy quem o ajudou, fez o que ela mesma teria feito, ela aceita a Roxy, não como uma rival, mas como uma aliada.
aqui eu queria dar a minha opinião sobre essa questão do harem nesse anime, que é uma questão também um pouco polêmica, mas eu vejo como uma necessidade narrativa. Se você analisa a história com cuidado, cada esposa representa um pilar que sustenta uma parte quebrada do Rudeus. Sylphie é o porto seguro, é uma aceitação incondicional que ele precisa. Roxy é uma guia que muitas vezes tirou ele da inércia, e Eris, no futuro, será a força, sendo que, no início, apenas elas estavam dando coisas a ele. A partir desse ponto, ele também começa a complementá-las. Então essa situação é moralmente bizarra? Sim, mas a história é arquitetada para que ela seja necessária. Enfim, com a família estabilizada, agora maior e ainda mais complexa, a vida segue seu curso natural. O nascimento de Lucy é o eco final do início do anime. Dessa vez, o Rudeus não é o bebê olhando para os pais. Ele é o pai, segurando a nova vida. O ciclo de reencarnação se completa. Ele deixou de ser a criança que pedia uma segunda chance e se tornou o homem responsável por dar uma chance a outra vida. E tudo isso nos leva à cena final, o momento em que Rudeus Greyheart finalmente aceita quem ele é. A jornada começou com a morte de um homem sem nome, sozinho na chuva, que odiava a si mesmo a ponto de não ir ao funeral dos próprios pais. E a jornada fecha esse ciclo aqui, diante de um túmulo. Mas dessa vez ele está lá. O ciclo de covardia foi quebrado. Rudeus olha para a pedra e faz o balanço de sua vida. A fantasia do mundo de RPG morreu. O que resta é a cicatriz da realidade. Ele atravessou continentes, foi amado, foi abandonado, tornou-se impotente e se curou. Ele falhou muitas vezes, mas a diferença crucial entre suas duas vidas não é o sucesso, é a persistência. Na primeira vida, quando a dor veio, ele parou. Nessa vida, quando a dor veio, ele continuou. E diante de Paul, Rudeus faz sua confissão final. Ele derruba a última máscara, aquela que ele usava até para si mesmo. 俺ようやく分かったよ。自分がまだまだ子供だったって。前世の記憶で大人ぶってただけのガキだって。きっともっとたくさん失敗して、いっぱい悩みながら、少しずつゆっくり変わっていかなきゃ、大人にはなれないんだろうな。Mas ao admitir sua fraqueza, ele encontra sua verdadeira força. Ele promete se esforçar, não para fugir da dor, como fez ao queimar o cabelo de Eris, mas porque agora ele tem algo a perder, uma família inteira para cuidar. O vento que bate em suas costas quando ele se vira para ir embora é simbólico. É o empurrão final de Paul. É o pai dizendo: chega de olhar para o chão, olhe para frente. Eu estarei ao seu lado. O reencarnado desaparece. Nasce verdadeiramente Rudeus Greyheart. E chegamos ao fim dessa verdadeira jornada. O que Mushoku Tensei nos mostra definitivamente não é um conto de fadas. A família que o Rudeus construiu não é perfeita. Ela foi forjada em meias verdades, na poligamia, na morte e no trauma. É uma família cicatrizada, unida não pela pureza, mas pela vontade feroz de permanecer juntas, apesar dos erros. É exatamente isso que a torna real. Rudeus não recebeu uma segunda chance para ser perfeito. Ele recebeu uma segunda chance para viver. A infância acabou, a adolescência acabou, o homem está formado. E certamente ainda vai cometer erros. Embora nossa análise termine aqui, a vida de Rudeus Greyheart apenas começou. Espero que tenham gostado e até a próxima.